o que significa anticristo? O que significa anticristo? Anticristo significa tudo que é contrário, oposto à pessoa de Jesus, à pessoa do Cristo. Tudo que é contrário, tudo que é o oposto à pessoa de Jesus. E aí eu posso até abrir um parênteses para você aqui e te dizer uma coisa, sabe? Posso abrir esse parênteses e te dizer uma coisa. Em cada época da história humana, houve um forte candidato para anticristo. Em cada época da história humana, né? Um dos mais fortes que a nossa memória alcança foi Hitler. Um dos mais fortes que a nossa memória alcança foi Hitler. Mussolini, Stalin. Nós tivemos muitos candidatos a anticristo. Temos até um atual, né? Aquele lá da Coreia do Norte, que eu esqueci o nome dele. Né? O nome dele é complicado, né? Mas em todas as épocas houve um candidato muito forte para se tornar o anticristo. Mas ainda não era. Ainda não era. Ok? Quando for, você vai saber. Porque a gente está junto. Eu não largo tua mão, tu não larga a minha mão. E a gente está aqui, ó, hashtag juntinhos, acordados para estudar juntos. E nós entendemos o que a palavra fala. O que é anticristo? É tudo que é contrário, opositor, aquele que faz resistência contra Deus. Vamos ler aqui. Em Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tessalonicenses 2, 3 e 4 vai falar: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Olha o conselho da palavra de Deus. Aí já entra uma coisa que eu acabei de falar aqui há minutos atrás. O espírito do anticristo, ele trabalha por teses, ele trabalha por ideologias. Ideologias. Ouça bem essa palavra, cuidado com essa palavra, porque ideologia, ela não é ciência. Tá? Ideologia não é ciência. Ideologia é alguém que lá atrás, talvez séculos atrás, pensou alguma coisa contrária à palavra de Deus, oposta à palavra de Deus, criou uma tese sobre aquilo e hoje as pessoas estão tomando aquela tese como verdadeira, como verdade pura. Por isso que a palavra diz: ninguém de modo algum vos engane, porque ideologias enganam. Porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se ele próprio fosse Deus. Aqui é muito claro que vai existir um espírito de engano. É muito claro. Cuidado, de modo nenhum que ninguém vos engane, porque vai existir uma tentativa muito forte de engano. E esse engano não vai acontecer sem que antes venha uma grande apostasia. Mas tudo isso vai apontar para o anticristo e ele é aquele que se opõe a tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto a Deus, ao próprio Deus. Então, anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Contra tudo que se chama Deus. Dentro de todas as áreas que você pode imaginar. Dentro de todas as áreas que você pode imaginar. O anticristo, o espírito dele, na verdade, a palavra de Deus fala que o espírito do anticristo, ele já está. O espírito do anticristo, ele já está. Ele já está presente no mundo
há muito tempo, as pessoas não estão se apercebendo disso. Vamos pegar a característica política e social do espírito do anticristo, para você ver que, na verdade, bem de fato, uma parte desse espírito do anticristo ele já existe há muito tempo, já desde Gênesis, já até desde antes de Cristo, já existe o espírito do anticristo. Olha que coisa, gente! Olha que coisa forte, olha que coisa profunda, olha que coisa determinada. Mas olha lá atrás, lá na época da Torre de Babel, em Gênesis. Nós estamos falando de Gênesis, na época da Torre de Babel, tá? O que aconteceu lá na Torre de Babel? Levantou-se um homem chamado Nimrod, né? E o nome dele é rebelião. O nome desse homem, Nimrod, a raiz do nome dele, apesar dos estudiosos de hebraico ainda não tiverem chegado numa conclusão final, mas é uma conclusão aceita pela maioria dos estudiosos de hebraico, é que a palavra Nimrod vem de uma raiz hebraica que significa rebelar-se, se rebelar. E Nimrod de verdade se rebelou contra Deus. Ele de verdade se rebelou contra Deus. Por que Nimrod se rebelou contra Deus? Porque a palavra que Deus deu para as nações, Deus deu para Noé, para os filhos de Noé, para Sem, Cão e Jafé, foi que eles se esparramassem pela terra, para que eles se multiplicassem, criassem nações, criassem povos. Mas não, eles fizeram o contrário à ordem de Deus, eles se aglomeraram, palavra proibida para o tempo de hoje, né? Palavra proibida para o tempo de hoje. Essa palavra também era proibida lá no tempo de Nimrod. Aglomeração. Eles se aglomeraram. E aí Nimrod falou, não quero. Aquilo que Deus falou para nós, aqui nesse planeta, não. Nimrod falou um belo, alto e sonoro não para Deus. Não, nós não vamos nos dividir. Nós vamos ir contra a palavra de Deus. Nós vamos nos opor àquilo que a palavra de Deus falou. Nimrod era um grande candidato para anticristo. Nimrod era um grande candidato para anticristo, para ser o anticristo, tá? Porque ele se opôs a uma determinação de Deus para o planeta Terra. Gente, vamos lá. Cá para nós, vamos conversar sério aqui? O ser humano é muito bobo. O ser humano é bobo demais. Bobinho. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos criados pelo próprio Deus, é Ele que nos criou, Ele sabe todas as nossas pecinhas, né? Ele sabe tudo como é o nosso giro, como é o nosso funcionamento, nossa mente pensa, nosso corpo age, as nossas dores, Ele sabe tudo. Se Ele determinou coisas, é para o nosso bem. Como é que a gente vai lá e fala, olha, eu quero mudar tudo, eu quero fazer tudo diferente, né? Isso é é se rebelar. E por que a rebelião ela é ruim, ela é má vista, segundo os olhos de Deus? Não é porque Deus não quer que a gente haja dentro de um livre-arbítrio, até porque nós temos esse livre-arbítrio. Mas ao contrário, é porque Ele sabe o que é bom para nós, muito antes de nós mesmos, muito antes da gente. E aí pega aquele Nimrod e coloca ele dentro de um lugar chamado Babel, que é chamado confusão. A palavra Babel vem da raiz da palavra Bavel, que quer dizer confusão. E foi de fato uma confusão. E já que eles estavam num lugar chamado confusão, então Deus lá dos céus pegou, olhou e falou, quer saber? Já que vocês estão num lugar se rebelando contra mim, eu vou pegar o que existe dentro de vocês mesmos, porque ali dentro existe uma iniquidade tão grande também, novamente ali em Babel, e eu vou gerar dentro de vocês também confusão, e divide todo o povo em línguas, que as pessoas não se entendiam entre elas. E olha, o espírito de rebelião, de oposição de Nimrod, ele foi perpetuando de gerações em gerações, até os tempos de hoje,
aquele mesmo espírito de rebelião, ele foi preservado através dos séculos, através dos milênios, através das gerações, e ele vai chegar no espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo é um espírito de rebelião, de oposição a tudo que se chama contra Deus. E aí a gente vem também contra Babel, nós vemos de encontro a Babel, porque essa palavra Babel, que também significa confusão, nós vamos ver essa palavra reverberando através dos séculos e vai chegar lá em Apocalipse, porque Babel, essa cidade Babel, ela se tornou, séculos depois, a cidade de Babilônia. E é exatamente essa grande Babilônia que Apocalipse fala dela. Confusão. Confusão. E qual é o conceito de Babel? Qual é o conceito? O que vai acontecer? Qual é essa fusão de rebelião com confusão? Aonde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos com essa fusão entre Nimrod e Babel? Onde é que nós chegamos? Você está percebendo aqui comigo? Tá? Você está percebendo aqui comigo que a Bíblia, ela é, na verdade, um grande link. A Bíblia, ela é um grande link entre Gênesis e todos os fatos que vão acontecendo pós-Gênesis até Apocalipse. São links. E aí eu preciso falar para vocês que esses links, os meus alunos lá da quarta dimensão, eles estão aprendendo a fazer esses links muito bem feitos. É ou não é? Tem aluno aqui da quarta dimensão que está aqui com a gente? Tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem aluno aqui nosso lá da quarta dimensão, que estão aprendendo hebraico, que estão se debruçando comigo nas aulas de hebraico lá da quarta dimensão, comigo se debruçando lá nas aulas de cultura judaica para entender todas essas conexões que revelam segredos, que revelam códigos e que revelam muitas coisas. O que essa junção de Nimrod com Babel está provocando nos tempos de hoje? Que é a junção de rebelião de Nimrod com confusão da Torre de Babel. Estamos chegando num tempo agora que é o tempo propício do cenário, Zeneide também está falando do cenário sendo formado com o espírito mais poderoso agora do anticristo. Porque o espírito do anticristo ele vem se, eu não poderia dizer se fortalecendo, mas eu diria ele vem se especializando. Essa é a melhor palavra. O espírito do anticristo ele vem se especializando desde o tempo de Nimrod. E ele vai se especializando, se especializando, se especializando, se especializando até o tempo de hoje. Ele começa lá atrás e ele vem se especializando. E chegamos no tempo de hoje. Com esse espírito de Nimrod mais especialista agora, com esse espírito de Babel mais especialista agora e formando todo um cenário propício para uma coisa chamada nova ordem mundial. Anota, Nimrod e Babel. Rebelião e confusão. Nimrod e Babel. Rebelião e confusão. Espírito do anticristo. Rebelião e confusão. Espírito do anticristo. Rebelião e confusão. Vou até repetir de novo para você que gosta de anotar e fazer a sua apostila. Espírito do anticristo. Rebelião e confusão.